Imagine viver por 1000 anos sob regras rigorosas. Assim foi a Idade Média para muitas mulheres, cujas vidas eram constantemente vigiadas e controladas pela Igreja e pela sociedade feudal. Mesmo sob forte opressão, algumas mulheres conseguiram se destacar como líderes religiosas, intelectuais e até conselheiras de papas e imperadores. Nesta viagem ao medievo, vamos descobrir como elas resistiram, sobreviveram e, em muitos casos, conseguiram deixar sua marca em um dos períodos mais desafiadores da história. Anjo ou demônio? Mulheres na Idade Média. Vivendo no meio da tempestade. Tainá acorda cedo todos os dias e, assim como bilhões de pessoas ao redor do globo, parte para as suas atividades rotineiras do dia a dia. Assim, ela se arruma, vai para o trabalho, paga algumas contas, faz outras, mas além disso, ela também tem sonhos que busca realizar no futuro. Para isso, faz planos e idealiza projetos, estuda, especializa-se e está sempre correndo atrás dos seus objetivos. Tainá procura estar sempre informada sobre os acontecimentos políticos, econômicos e sociais do seu tempo. Por vezes, ela se emociona com eles, em outros momentos se indigna. Ela já se apaixonou, já se decepcionou e há dias em que se sente sem esperanças, sem forças até mesmo para se levantar da cama. Mas também há dias em que seus olhos brilham novamente. Então, ela volta a acreditar nela mesma, na humanidade, nos homens, na sua religião. Nossa amiga acompanha por meio das notícias veiculadas na mídia os grandes desastres e tragédias que acometem a humanidade em sua época. Epidemias, guerras, eventos climáticos extremos, insegurança energética, insegurança alimentar e por vezes teme que o fim do mundo aconteça ainda enquanto ela vive. Tainá tem uma vida rica de experiências, mas, assim como todos nós, eventualmente o tempo também a alcança e ela irá acabar deixando esse mundo depois de anos de jornada. Décadas e séculos se passam e as pessoas que viveram na mesma época de Tainá já não existem mais. Eras se passaram, mudaram-se as instituições e mudou-se a forma de as pessoas se relacionarem entre si e com o planeta. Até mesmo a forma de trabalho e o sentido da riqueza se alteraram. As estruturas, as crenças, as técnicas, os saberes não são mais os mesmos. Então, pessoas desse futuro longínquo que vivem em um mundo e contexto completamente diferentes daqueles vividos por Tainá, encontram alguns registros sobre a época em que ela viveu, mensagens trocadas por celular, fotos, textos, e ao analisá-los, espantam-se. Como eram atrasados, afirmam incrédulos. Como puderam fazer isso consigo mesmos e com o planeta? Em suas análises, voltam-se para o passado, para a época em que Tainá viveu e escrevem: que período de retrocesso, de escuridão e de decadência foi aquele anterior ao nosso. A nossa época, sim, é evoluída. Essa visão anacrônica sobre o passado de Tainá busca entender a realidade dela utilizando conceitos e valores desse futuro imaginário que aqui criamos. Assim, naturalmente, o passado seria caracterizado como um tempo atrasado, de trevas e decadência. O problema é que esses analistas do futuro não viveram e nem tiveram essas experiências do passado. É como um analista esportivo criticar, depois do fim da partida, o jogador que perdeu um gol feito. É mais fácil analisar o jogo depois que ele acabou, não é mesmo? Assim como nós, Tainá viveu no século XXI. Logo, é bem justo pessoas de outra época futura
avaliarem e julgarem o nosso período, a nossa época, como atrasada ou em trevas. Afinal, essas pessoas não passaram pelas experiências que nós passamos. Elas não vivenciaram a pandemia de Covid-19, por exemplo. Quem deu a elas o direito de julgar com tanta negatividade a nossa realidade atual? Bom, pois foi exatamente isso que eruditos que viveram na, assim por eles denominada Idade Moderna, fizeram com relação à época anterior à sua, e que foi também por eles chamada de Idade Média. O termo Idade Média apareceu pela primeira vez nos textos de Giovanni Andrea Bussi, humanista italiano que viveu no século XV. Bussi usou o termo latino media tempestas, no meio da tempestade, para se referir ao período posterior à decadência do Império Romano e anterior à sua própria época. 2 séculos mais tarde, o termo reapareceu na obra do filósofo e historiador alemão Christoph Cellarius. Em sua obra, intitulada Historia Universalis e publicada após sua morte, Cellarius dividiu a história universal, no caso da Europa, em 3 idades ou eras: Antiguidade, Idade Média e Novo Período. O filósofo alemão também foi o primeiro a definir a tomada de Constantinopla, atual Istambul, em 1453, como o marco fundante deste novo período, que passou a ser chamado de Idade Moderna. No entanto, que período foi esse, a qual eruditos como Cellarius nos informam que durou 1000 anos? Como era viver em uma época chamada posteriormente de média ou tempestuosa? Você certamente já ouviu ou leu algo sobre a Idade Média, seja em filmes, séries ou jogos, meios que quase sempre trazem cenas de batalhas entre cavaleiros com suas armaduras, lanças e elmos, enfrentando-se em torneios festivos, as chamadas justas ou em guerras. Nessas representações, nobres vivem em castelos de pedra, altos, frios, protegidos por muralhas espessas e cercados por fossos, enquanto os camponeses vivem nas cercanias dessas estruturas gigantescas, representados quase sempre com aspecto de sujeira e de pobreza, trabalhando para esses nobres que viviam suas vidas entre torneios, caçadas e guerras com outros nobres. Estas obras de ficção têm como inspiração o contexto da Idade Média no Ocidente, vindo das mais diversas fontes históricas, tais como textos, imagens, esculturas, pinturas, entre outras. Todavia, essas representações modernas são carregadas de uma visão anacrônica, fazendo com que nós, espectadores, criemos uma imagem deturpada do período e das pessoas que viviam nessa época, como das mulheres, por exemplo. Elas eram quase sempre representadas como donzelas, que viviam suspirando por cavaleiros, como bruxas, denunciadas pela igreja e queimadas vivas publicamente, ou ainda como rainhas más, luxuriosas e cheias de caprichos. Em muitas séries e filmes supostamente ambientados na Idade Média, a sociedade é representada como uma hierarquia rígida, na qual nobres e clérigos tinham uma posição superior e privilegiada, enquanto camponeses viviam na mais absoluta miséria, trabalhando para sustentar a todos. Nobres são representados guerreando entre si para defenderem suas terras e suas honras. Mas será que foi realmente isso que aconteceu? E as mulheres desse período, como viviam? Contradizendo a denominação Idade das Trevas, essa foi uma época de intensa produção intelectual e artística. A diferença é que a circulação dessa produção era restrita ao circuito eclesiástico e seu conteúdo não poderia ir contra as ideias defendidas pela Igreja Católica. Essa instituição religiosa realizou uma espécie de síntese entre a tradição cultural greco-romana, a tradição religiosa judaico-cristã
e a diversidade cultural dos inúmeros povos de origem germânica que invadiram e conquistaram o Império Romano do Ocidente, que durou de 27 a 476 d.C. Importante, entre os anos de 250 d.C. e 550 d.C., aconteceram inúmeras migrações para o atual continente europeu, de povos de origem germânica, que foram empurrados para dentro das fronteiras do Império Romano pelo movimento de povos nômades de origem asiática, como os hunos, que eram fortemente militarizados. Ao final dessa primeira leva de invasões, o Império Romano do Ocidente ruiu, e em seu lugar ficaram vários reinos de origem germânica. Alguns, como os francos, tiveram uma vida mais longa, enquanto outros logo desapareceram ou foram conquistados. No encalço das invasões e da instituição desses reinos entre os séculos 9 e 11, uma outra estrutura econômica, política e social se desenvolveu no Ocidente europeu, o feudalismo, que teve como principais características economia de subsistência, baseada na agricultura, relações sociais pautadas pela fidelidade mútua e relações de poder descentralizadas que tinham como base a posse da terra. Enquanto o Império Romano ruía, o império espiritual da Igreja Católica crescia e se expandia, graças à cristianização dos povos que originalmente tinham outras crenças. Chamados pejorativamente pelos romanos de bárbaros, essas populações, à medida que invadiam e se instalavam no interior das fronteiras do império, iam sendo convertidos e cristianizados em massa pela Igreja Católica. Mas como isso foi possível? A imensa maioria desses invasores germânicos era composta por camponeses, que outrora viviam em florestas e cultuavam deuses ligados às forças da natureza, além de serem analfabetos em sua maioria e não falarem o latim, língua oficial das terras por eles invadidas. A religião adotada por esses povos, chamados de bárbaros, antes da sua cristianização, era politeísta. Por isso, eles foram denominados pagãos pelos clérigos católicos. Nos reinos bárbaros que conquistaram alguma estabilidade após o período das invasões, os chefes militares de origem bárbara, como os reis da tribo dos francos, por exemplo, deslumbrados com o poder e o brilho que Roma ainda representava, trouxeram para trabalhar em suas cortes bispos católicos. Essa era uma forma de trazer conhecimento político-administrativo e jurídico de origem greco-romana para os domínios por eles conquistados. Como contrapartida, esses reis doaram terras para a igreja, que obrigaram seu povo a se converter ao cristianismo. Nesta iluminura, que ilustra um manuscrito francês do século XIV, vemos a representação do batismo de Clovis, rei dos francos, um dos povos que invadiu o Império Romano no século IV da nossa era. Com Clovis e os reis francos subsequentes, o reino franco conquistou vastas extensões da Europa centro-ocidental e uma forte aliança com a Igreja foi firmada. Ao serem convertidos, os reis bárbaros, seus comandantes militares e levas de camponeses por eles dominados, passavam a fazer parte da cristandade, vivendo e crendo segundo os preceitos da doutrina cristã em sua versão católica apostólica romana. De maneira geral, os preceitos da doutrina cristã foram definidos por meio de encontros ecumênicos, os chamados concílios. Esses encontros reuniam os líderes das comunidades cristãs, chamados de bispos, das mais variadas partes do já decadente Império Romano. Nos concílios eram definidos os cânones, os dogmas, os preceitos, os ritos
e os sacramentos da nova religião, agora institucionalizada, assim como as heresias e de que modo essas deveriam ser tratadas pelas autoridades eclesiásticas. Na imagem que aparece na sua tela, podemos ver um detalhe da tapeçaria medieval francesa intitulada Apocalipse, datada de meados no século XIV. Na Idade Média, temia-se muito o fim dos tempos e acreditava-se que ele estava descrito de maneira enigmática no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia. Esse temor era incentivado e explorado nos sermões dos padres seculares, nas iluminuras que ilustravam os manuscritos compilados ou escritos pelos clérigos que viviam na clausura, nas tapeçarias e nos relevos e afrescos que decoravam as igrejas e capelas mortuárias. Seguindo os preceitos, ritos, dogmas, conceitos e lideranças católicas, um novo império foi constituído, um império espiritual, mantido pela constante evocação do mundo sobrenatural, dividido entre o céu e o inferno, e dos horrores que sofreriam no pós-morte aqueles que não vivessem segundo os desígnios e exigências da nova fé expressas pelo clero católico. Entre os preceitos e valores difundidos pela doutrina católica estavam as seguintes ideias: sobre bem e mal, sobre fé, sobre Deus e suas manifestações, sobre a alma humana, sobre como deveria ser a vida em sociedade, sobre como as pessoas deveriam se comportar, sobre como amar, unir-se, criar seus filhos, etc. Os preceitos da Igreja Católica traziam ainda regras e valores sobre o papel de cada uma das parcelas da sociedade e sobre a condição social do homem e da mulher, bem como sobre a forma como deveriam viver a sua sexualidade. Apesar do rótulo de Idade das Trevas, a Idade Média foi um período complexo e multifacetado, com a Igreja Católica se tornando um império espiritual que controlava a vida social, incluindo os corpos das mulheres, que eram vistas com desconfiança. A doutrina da Igreja definia o papel de cada pessoa, e as mulheres eram consideradas submissas. Contudo, o estudo da história das mulheres nos mostra que, mesmo em meio a tanta opressão, elas encontraram formas de agir e resistir. Espero que tenham gostado da aula e desejo ótimos estudos!